Gostaram da aula do Teacher Kerley? Kerley estava falando aí que eu sou professora de espanhol, é verdade, mas eu também sou professora de sociologia, sou professora de 2 matérias. E para hoje, como vocês iam ter essa aula de inglês, eu achei que seria melhor entrar com sociologia, porque tem muita gente que não faz, ou faz inglês, ou faz, enfim, divide o público. E sociologia é uma matéria que a gente vai poder fazer para todo mundo, né? Serve para todos. Então, a minha aula hoje é de sociologia e para escolher esse tema, toda vez que eu tenho uma aula que eu vou dar aquela aula e vai ter gente que eu nunca mais vou ver, talvez, enfim, que é um aulão, a gente de outro estado, enfim, pessoas talvez depois a gente nunca mais se veja, eu acho que eu devo escolher um tema muito impactante e muito interessante e muito, assim, o melhor tema. E eu tenho certeza que o tema dessa aula vai ser o melhor tema de todas as aulas que vocês viram essas 2 semanas. Parece pretensioso, mas pode até não ser o melhor, mas é o mais importante. O que vocês acham que seria um tema que é o mais importante ou mais relevante? Espera aí. Deixa eu compartilhar meu slide aqui. Esse daqui. Só que eu preciso mexer nele, gente. Espera aí, só um minutinho. Vou mandar ele crescer aqui. Pronto. Pronto, vocês estão vendo o slide aí, então? Diz sim aí para eu saber. Sim, né? Sim. Pronto. Qual é a questão mais relevante da atualidade? Para o Enem, para a vida. Alguém tem alguma sugestão aí? Vocês já afilaram na ficha que eu coloquei aí? Meio ambiente. A questão ambiental. Ela é a mais importante porque ela impacta em todas as outras. Se você pensar, não, hoje é o coronavírus, mas o coronavírus tem tudo a ver com a relação dos homens com os animais. Com como a gente entrou em contato com essa fauna que estava lá quieta no lugar dela e trouxe doença dos bichinhos para a gente. São animais selvagens que foram comidos pelos seres humanos e trouxeram a doença, né? Então, a questão ambiental tem a ver com isso. Se você pensar em outras questões, não, é a pobreza, é a miséria. A questão ambiental afeta a pobreza e a miséria no mundo. Então, a questão ambiental é a questão mais importante. É a mais importante da vida e é também a mais importante do Enem, tá? Vê. Por que ela é a mais importante do Enem? Primeiro, porque ela é um eixo inteiro de redação. Quando você chega na redação do Enem, você tem que escolher, eles vão escolher, na verdade, 3 eixos possíveis. A relação do homem com ele mesmo, a relação do homem com o meio ambiente e a relação do homem com a sociedade. A relação do homem com a sociedade é o mais batido, né? É o mais pedido, é o que mais aparece no Enem. Mas a relação do homem com o meio ambiente, que não aparece há vários anos, é algo crucial, importante, fundamental, que pode estar na redação de vocês. Então, por isso, qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, na minha aula, ou na aula de geografia, ou na aula de química, ou na aula de biologia, presta muita atenção, é importante, tá? É o tema mais presente nas provas, se você pensar no Enem por inteiro. Pode estar em redação, pode estar na prova de natureza, pode não, gente. Vai estar na prova de natureza, na prova de biologia. O tema mais importante e relevante é ecologia. Nas provas de química também tem muita. Na prova de humanas aparece, nas provas de linguagem, nos textos. Então, está presente na prova inteira. É o único tema que permeia toda a prova do Enem, tá? É a questão ambiental. E, por fim, é crucial para a vida. Porque a questão ambiental, ou o desafio ambiental, ou a emergência, a urgência ambiental, climática que a gente vive hoje, produz ameaças e desafios que são globais. E não são assim, para o Brasil é importante, para Pernambuco, para Recife, não, é importante para o mundo inteiro, né? E essas ameaças vêm do que a gente vem fazendo com o meio ambiente. A gente tem que repensar para poder conseguir viver e ter um futuro melhor para os nossos filhos e netos e bisnetos, a questão do descarte de resíduos, da poluição, do desmatamento, do esgotamento de recursos, da morte de animais, e extensão em massa de espécies e poluição de vários tipos, ambiental, do tipo sonora, a poluição do solo. Então, são muitas frentes que a questão ambiental abre, né?
Hoje eu vou falar de algumas coisas, não esgoto de jeito nenhum, até porque nem sei, porque tem coisa que permeia a química, que permeia a biologia, que são da alçada dessas disciplinas. Primeiro, eu queria, como primeiro tópico, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o impacto dos seres humanos no mundo natural. O mundo natural é de um jeito sem ser humano e de outro jeito com seres humanos. Nós, humanos, e o mundo natural, a gente estabeleceu uma relação de muita degradação, né? De muito parasitarismo. Nós somos parasitas do mundo natural. E esse parasitismo, né, dos humanos com o mundo natural, ele tem um tempo, tem um momento de começo, que é, ou de começo não, de intensificação, melhor dizendo, né, que é a Revolução Industrial e o processo de urbanização que o mundo sofreu a partir da Revolução Industrial há 200 anos atrás, mais ou menos, né? Então, em torno de 200 anos atrás, a gente tem uma industrialização e uma ida de pessoas para as cidades, uma formação de grandes conglomerados urbanos muito grandes, que mudam a face do planeta, né? Nesse sentido de uma mudança de vida, né? Então, essa consolidação do capitalismo que se dá a partir de 200 anos para cá, né? Ela muda o jeito do mundo. E para a questão ambiental, ela tem um grande impacto, né? Por quê? Porque essa urbanização acelerada, caótica, mal feita, louca, a partir da Revolução Industrial, ela acarreta, como eu coloquei aí, um grande aumento da demanda por energia e por matérias-primas. E tudo isso vem a partir da aposta em combustíveis fósseis, né? Vocês devem ouvir falar muito disso aí nas aulas sei lá, de química, até de geografia. Então, petróleo, carvão e gás natural, são um tripé que sustenta o nosso mundo até hoje. Então, a gente investiu nessas 3 fontes de energia, que também são fontes de matéria-prima. Não pense só como nisso desses 3 pilares como fontes de energia, porque, por exemplo, esse computador que está aqui na minha frente e essa coisa que eu estou usando aqui, ou o celular que está bem aqui, tudo isso é feito de derivados de petróleo, né? O plástico é um derivado de petróleo, então matéria-prima para quase tudo que a gente usa leva petróleo, né? E o carvão e o gás, que são importantes formas de fabricar energia. Então, a gente foi atrás desses 3 pilares, primeiro com carvão, mas hoje somos a sociedade do petróleo, e fizemos esse investimento há mais ou menos 200 anos atrás, fortemente. E isso acarreta que hoje, nesse dia que a gente está, em 2020, todos os processos naturais estão afetados pelas ações humanas. Eu não estou dizendo isso porque eu acho isso, não. Estou dizendo isso porque pesquisadores do mundo inteiro, biólogos, geógrafos, em colaboração, eles concluíram que nós entramos numa era que a gente chama de era do antropoceno. Antropo é homem, então vivemos a era do homem, né? Onde a ação humana afeta todos os processos naturais. Então, não tem oceano abissal, não tem meio do Oceano Pacífico, não tem Antártida, não tem fim de mundo, não tem meio da floresta amazônica que não tenha algum impacto da ação humana. A ação humana está em toda parte, né? Várias pesquisas apontam, e é tanto que a gente já tem até um nome. Vivemos a era do antropoceno. É a era do homem. Isso aqui mostra, nesses, sei lá, mais ou menos 200 anos que eu falei, o gráfico só vai até 2010, porque eu consegui esse coloridinho, achei bonitinho, mas mostra que nesses quase 200 anos, a gente tem um aumento vertiginoso do uso de carvão, gás natural e petróleo, certo? Então, o azulzinho é carvão, o vermelho é o petróleo e o verde é o gás natural. Ou seja, esse tripé de combustíveis... Professor. Oi, gata, bicho. Cadê tu? Pode falar. Tem como voltar só para ver uma palavrinha? Agorinha. Não sei se todo mundo olhou e imprimiu a fichinha, mas a maioria dos slides estão na fichinha, tá certo? Esse aqui está na fichinha. Tem uns que não estão, não. Obrigada. Mas eu coloquei lá quase todos. Esse eu acho que está também, inclusive. Então, nesses 200 anos, a gente tem
um gasto, um aumento enorme desse tripé, tanto para geração de energia, esse é um gráfico de geração de energia, como, no caso do petróleo, como eu falei, para materiais que a gente usa no dia a dia. Até roupas, às vezes, e outros materiais, para fabricação de carros e tal, enfim, cadeira, muita coisa. Então, a gente aumentou e investiu, né, nesse tipo de energia e de matéria-prima. Esse era chamado antropoceno traz consequências para a vida da gente, né? E as consequências, elas são boas, por um lado, claro, porque a gente tem essa possibilidade de estar aqui conversando com gente de outros estados por causa do antropoceno, né? Porque os homens usaram o petróleo e fizeram aqui o meu computador de vocês, e aí a tecnologia avançou e tal. Mas tem um lado muito nefasto, muito difícil, que eu coloquei aqui algumas das coisas que me vieram à cabeça pensando no antropoceno. Antropoceno, se a gente pensar no lado negativo, é igual à era de extinção de espécies, é igual à chuva ácida. Aí você vê que nessa slide você vai ter assunto de geografia, assunto de biologia, assunto de química, assunto que pode estar numa redação. Então, sabe, é o tema que permeia, que junta, é o mais importante da atualidade, tá? Então, chuva ácida, que seria um tema de geografia, eu acho, talvez de química, também é um tema interdisciplinar, aumento do efeito estufa, erosão do solo, a formação de ilhas de calor, principalmente nas cidades, o desmatamento, né, extinção e desmatamento, acho que são dois temas bem importantes, né, da vida da gente que vive num país com uma floresta tropical enorme. Derretimento das calotas polares, isso já vai acarretar aumento do nível dos oceanos, doenças coronarianas e respiratórias, que a gente às vezes não associa de jeito nenhum ao aquecimento global ou à poluição, mas estão diretamente relacionadas a isso, né? Os gráficos de doenças coronarianas e de doenças respiratórias mostram um aumento vertiginoso, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu imagino que uma grande parte de vocês tem algum probleminha. Me digam aí, quem tem de rinite, alergia, asma? Alguém tem? Mais alguém? Eu também. Eu também. Eu. Tem alguém que não tem ou não conhece ninguém que tem? Eu não Tem? tenho. Então não tem, né? Que bom. Pois é, deve viver num lugar sem poluição. Pois é, aqui em casa eu tenho uma família que não tinha nada disso, mas Rinite. hoje tem um asmático, os casos de rinite, as alergias respiratórias e tal, que tem a ver com a poluição, né? Que é um problema. Então, a poluição do ar, principalmente, da água e do solo também são um problema. E o grande problema de hoje é o aquecimento global, né? Porque esse aquecimento está fazendo a era de extinção de espécies aumentar, e são muitos problemas. Aqui no final eu botei problemas de fertilidade imunológicos. A gente também vive uma pandemia de problema de fertilidade e problema imunológico que tem relação com a poluição. Ou pode ter relação, não só, mas pode ter relação com a poluição de doenças genéticas. Tem relação com a contaminação, né, também, né? Então, são várias as consequências desses dois pés que a gente colocou assim no acelerador do crescimento econômico e do tempo que a gente vive, do capitalismo e tal. Isso tem a ver com o modelo de sociedade que se implanta ali desde a Revolução Industrial, que a gente consolida o capitalismo, como tem nesse slide, que está ancorado em explorar a natureza, expandir o consumo. Explorar a natureza, expandir o consumo. Isso são pilares do próprio capitalismo. Então, o sistema muda os seus pilares, ou a gente vai continuar nessa aí. Essa exploração da natureza e essa expansão enlouquecida do consumo, né, gera um aumento enorme por essa demanda, tanto de matérias-primas quanto de energia usando combustíveis fósseis. Então, a gente vem retroalimentando a dependência dos combustíveis fósseis. Infelizmente. Que problemas ambientais a gente causou, né? São causados pelo antropoceno, pelas ações humanas, são muitos, né? Mas aí a gente vai aqui falar rapidamente de 4. Eu quero muito que dê tempo de chegar no final da aula, porque é uma coisa que vocês só vão ver aqui, que não vai estar em aula nenhuma, eu acho, que é um panorama sobre como está o Brasil e o mundo na questão ambiental hoje, com dados bem legal e com algumas... uma reflexão interessante, mas problemas ambientais causados pelo antropoceno, causados pela má gestão, vamos dizer assim, da questão ambiental.
O primeiro, um dos maiores dele é o desmatamento, né? O desmatamento, ele vai impactar na perda de espécies, de biodiversidade. Ele é precedido de queimadas. Toda vez, os meses que há queimadas na Amazônia aumentando, são esses meses de junho, julho e agosto. Então, a gente está no meio da temporada de queimadas na Amazônia. Não sei se todo mundo sabia disso, mas é. E está num pior junho. Saiu agora o dado há pouco tempo, né? Inclusive, essa aula tive dificuldade de fechar, porque ontem teve notícia sobre meio ambiente que eu queria colocar na aula. Mas, então, saiu há pouco o dado de que as queimadas na Amazônia, a gente tem o pior junho em 13 anos. Então, é muito ruim, né? E a pior queimada em junho em 13 anos vai ser precedida, vai ser predecessora, vai levar, melhor dizendo, a um desmatamento recorde esse ano, como levou ao ano passado. Então, já é certo. Se queima, se a gente está queimando a floresta, a gente não, eles, está queimando hoje para derrubar as árvores amanhã, para desmatar amanhã, para poder grilar as terras públicas depois de amanhã, lá no final do ano. Então, isso vai levar à erosão do solo, desertificação, diminuição do regime de chuvas, vai levar ao aquecimento global, ao maior aquecimento global. É muito ruim, muito ruim. Os dados de desmatamento hoje são péssimos e isso é, né? Pensando no Brasil péssimo e no mundo, então, isso vai. E a Europa não tem mais nem floresta, que já derrubou tudo. É bem complicado, mas o desmatamento é um problema ambiental sério a se combater. O outro é a poluição, toda ela, do solo, da água e do ar principalmente, que vai gerar escassez de água potável, que é um bem renovável, um bem importante, mas que a poluição faz ele ficar escasso, né? Por incrível que pareça, né? Como eu falei, a poluição leva a doenças coronarianas e respiratórias, então dá para ligar uma questão de saúde pública, né, o aumento de doenças, com a questão ambiental, porque está ligada à poluição, principalmente do ar, no caso das grandes cidades, que tem muito asfalto, muito automóvel movido a combustível fóssil, a gasolina e tal, enfim. O outro problema é o aquecimento global. Na verdade, o aquecimento global é um problema, é uma consequência, né? Não é é um problema ambiental que é uma consequência do desmatamento, da poluição. Então, os dois primeiros levam ao terceiro, entende? Então, se eu tenho desmatamento, eu vou ter o aquecimento global. Se eu tenho poluição, muita poluição, eu vou aumentar o aquecimento global. Por que eu tenho derretimento das calotas polares? Porque eu desmatei e a temperatura da Terra subiu por isso. Por que eu tenho aumento dos níveis nos oceanos? É uma cadeia, porque eu desmatei, os oceanos aumentaram de temperatura e derreteu as calotas polares. Porque eu tenho perda de diversidade, né, extinção de espécies, porque eu desmatei a floresta e matei os animais da floresta e eu também, com isso, aqueci os rios e os mares. Isso gera um desequilíbrio climático que para o planeta é altamente ameaçador, né? A gente vive meio na corda bamba de um momento histórico que é único, né? Talvez 5 anos atrás uma aula dessa nem existisse, porque a gente não tinha essa consciência. 5, 10 anos atrás não havia essa consciência que chegasse. Havia entre os pesquisadores, mas não que chegasse numa sala de aula, né? O outro problema que eu queria abordar, eu coloquei 4, é o problema da extinção de espécies. Em 2015, saiu, tá no quadrinho aí que tem aí dizendo dados, saiu na revista Science, que é uma revista bem importante, um estudo que junta universidades americanas, com universidades mexicanas, com universidades chilenas, com universidades do mundo inteiro, né, em conjunto, que durou 80 anos para poder concluir esses dados, que conclui que hoje, isso é muito sério, gente, estamos começando a 6ª era de extinção de espécies da história da humanidade, não, da história da Terra. Então, um dia caiu um meteoro, todo mundo conhece esse episódio, matou todos os dinossauros, né? Então, vários fenômenos climáticos geraram, placas tectônicas se moveram, matou todo mundo. Oi, diz. Pode me interromper, porque eu fico falando assim, mas fala. Essa extinção também é meio que uma consequência, né, de tudo que está acontecendo. Consequência do desmatamento, da poluição também, né? É consequência. Do aquecimento, né? Porque se eu aqueço o oceano, eu também, né? Então, é uma 6ª era. Ciclo, né? Tá tudo
interligado, né? E tá ligado ao que eu vou fazer quando sair daqui. Eu vou sair daqui, vou beber um vinho, tomar uma cerveja, vou pegar a embalagem e botar onde? É justamente o primeiro que gera o segundo que gera Aí o terceiro que gera o quarto. Isso. O que eu vou fazer com a gestão hídrica da minha casa? Eu vou ter cuidado, economizar água, ou eu vou... não quero saber. Tudo isso vai impactando, né? Na hora do voto, o que é que eu vou fazer? Então, são coisas que estão tudo juntinho, tudo colado. Mas essa sexta-feira de extinção de espécies foi em 2015, né? Tem alguns anos, eles fizeram mapeamentos e viram que várias espécies já se extinguiram, outras estão em via de extinção e que está pela frente um desequilíbrio, frente assim, tipo 10, 20 anos, muito rápido, um desequilíbrio ecológico que vai levar a algo que não se sabe o que é, com consequências para os humanos também. Na verdade, já sente as consequências, né? Mas quando eu digo sexta era de extinção em massa, é de extinção em massa. É comparado com as eras de extinção as 5 passadas. É uma mortalidade assim, muito alta e muito rápida, né? Por isso que é extinção em massa. E já está acontecendo, né? Já está acontecendo, está em curso. A diferença é que 5 eras de extinção no passado foram provocadas por fatores naturais. Ela é a mais acelerada, porque ela tem esse tempo, né? Ela está medida de menos de 100 anos para cá, que foi quando começou a pesquisa, e ela está estimada em 200 anos para cá, então ela tem esse tempo, e ela é de causa completamente antropogênica. Então, o antropoceno, a era do homem, trouxe uma era de extinção de espécies, né? Cuja causa é absurdamente ou absolutamente humana. Não são causas naturais que estão fazendo o que está acontecendo. Isso é consenso entre os cientistas. Pode ser que num vídeo de YouTube você encontre algum maluco dizendo que não. Não é não. Isso é causa natural. Porque você encontra até algum cientista mesmo, mas é assim, dentre milhares, porque todos os outros milhares vão dizer que a causa é humana. Existem hoje 5 ilhas de plástico nos oceanos mundiais, está aí a foto delas. Veja que elas são, talvez se a gente comprimisse, uma delas é do tamanho do Brasil. São continentes de plástico. Então, o nosso plástico está indo para o oceano e está lá. Quem tiver aberto aí, se puder fechar. Então, vai levar a uma era de extinção de espécies. Claro, se eu jogo plástico no oceano, os bichos vão comer plástico, né, não? Prof, Oi, fala. tem alguém que tentou falar. Pode falar. Se quiser falar, diz aí que eu paro, tá? Porque eu vou me empolgando aqui e tal. Silêncio. Aí é só uma foto, né, do desmatamento andando. Oi? Acho que foi sem querer que ela levantou a mão. Foi. Eu nem vi levantar a mão. Tá bom. Só uma foto de poluição, então, enfim. Então, a gente pode pensar agora, nesse momento, nas causas dessa história aí toda, né? E quem causa isso? Porque desmatamento. Vou desmatar para quê, gente? Desmatamento, muitas vezes, é um desmatamento para a agricultura. Pode ser legal ou ilegal, mas se desmata para a agricultura. E a agricultura é uma causa grande, tanto de desmatamento queimada, como de poluição de águas e de solo, porque usa fertilizante, aerosóis que empobrecem o solo. Então, desertificação, empobrecimento do solo, tudo isso está ligado à agricultura. Então, se a agricultura não é manejada da forma correta, ela vai causar problemas ambientais de alta monta, né? Entre eles o danado do desmatamento, né? Que tem aumentado. A pecuária é a mesma coisa. Para poder eu colocar o gado para pastar, eu desmato tudo e planto aquele capim lá que vai levar a um solo empobrecido, vai poluir o solo, além da poluição e da emissão de gases da criação de gado, que acho que vocês já ouviram falar, né? Os ruminantes, eles emitem muitos gases. Professora, teve um dia que eu assisti uma palestra com um agricultor e ele fala que tem como sim você ser um agricultor, trabalhar disso, se sustentar disso, não desmatando. Porém, o ser humano, ele quer tudo no seu tempo.
tempo, porque para isso você tem que ter um estudo, você tem que ter paciência para plantar e depois de um certo tempo colher. E as pessoas elas queimam o solo para poder plantar e colher numa rapidez. Existe, inclusive, um sistema de agroflorestas. Se você não conhece, anota aí, agrofloresta. Que é um sistema ambiental tão impressionante que foi criado no Brasil, não é um brasileiro, mas foi criado no Brasil, que abriu a conferência, a COP21, em 2015, em Paris, a conferência de Paris, um vídeo mostrando esse sistema de manejo sustentável de floresta, com um lucro, claro. Era um jeito de você manejar a floresta e ganhar dinheiro com a floresta, né? E usar várias espécies. É muito interessante. São as agroflorestas, é bem legal. A mineração, que contamina o solo, a água, porque usa metal tóxico para poder conseguir separar o que você quer do que você não quer, que está bombando na Amazônia, que está matando os índios, os povos isolados à vontade lá também. A urbanização, muito, 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 porque os transportes que a gente usa, a poluição do ar, forma ilhas de calor, o uso de muitos materiais, o lixo, a reciclagem que não tem, e o descarte, né, enlouquecido que a gente faz do que a gente usa. As indústrias, os seus resíduos, se não for manejados, tudo isso pode ser resolvido, né? Pode ter mineração, pecuária, agricultura, urbanização e indústria sem, assim, por exemplo, uma indústria pode ter, inclusive existem selos mundiais que atestam isso, pode ter um selo de, por exemplo, resíduo zero. Não sei se todo mundo sabe, acho que ninguém sabe. Mas, por exemplo, a Toyota, fábrica de carro, né? Ela tem um selo de resíduo zero. Ela consegue produzir os carros dela com resíduo zero, fazendo um uso sustentável, por exemplo, do que sobra. Eu não sei direito como é que é, mas é uma indústria que tem um selo de resíduo zero, super sustentável, super preocupada com o meio ambiente. É uma indústria japonesa, né? Uma fabricante japonesa de carros, a Toyota. Os transportes são muito responsáveis. As viagens de avião, de carro, de ônibus emitem muitos gases de efeito tóxico, então também causam problemas ambientais, né? Como eu falei, doenças coronarianas, doenças respiratórias e até doenças genéticas e erosão do solo, e etc. E aquecimento global, enfim. E a matriz energética, né? Que a gente usa muito combustível fóssil ainda. O Brasil tem uma matriz energética melhorzinha, mas podia investir mais nas melhores energias, que são as que não poluem, que são a solar e a eólica, né? A gente tem vento para isso, tem sol para isso. Então, está faltando. Problemas ambientais e desastres ambientais também são consequências do aquecimento, do que a gente faz com o mundo. Por exemplo, em 2015 e 2019, uma diferença de poucos anos, a mesma empresa, é uma empresa brasileira fortíssima, rompe uma barreira de rejeito de mineração e mata as pessoas, além de matar o solo, acabou com os empregos, matou a cidade, acabou com tudo, 19 mortos numa ocasião, 270 no outro, esse desastre aí. É um desastre no Brasil. A mesma empresa e a mesma cidade, né, professora? São cidades próximas, né? Mas é o mesmo estado. Mariana e Brumadinho é pertinho. São duas barragens diferentes. Mas eu conheço essas duas cidades. Que são bem lindas. Aliás, Minas é o estado mais maravilhoso do Brasil. Diz. É tanto que nessa pandemia a gente percebe que a poluição diminuiu menos, não foi? É verdade. A poluição, tem vários estudos mostrando a diminuição da poluição, com a diminuição da frota de carros e tal, enfim. Barack Obama, em 2015, ele lançou um plano de energia limpa nos Estados Unidos. E ele disse essa frase soberba, que merece ser anotada, decorada e virar um mantra, que é a grande realidade sobre a questão ambiental. Somos nós, eu e vocês, a primeira geração a sentir os impactos das alterações climáticas, mas somos a última geração que pode fazer alguma coisa em relação a isso, que pode tentar resolver esse problema. Então, somos a primeira e a última ao mesmo tempo. A gente não tem tempo. Não tem tempo, né? De fato, não tem tempo. Tem que mudar tudo muito urgentemente.
É uma pena que a gente tenha no mundo a entrada de alguns governantes que não estão ligando muito para isso. Mas assim caminha a humanidade, né? A gente espera melhorar. Mas somos a primeira geração que tem consciência de que a alteração climática afeta as nossas vidas, porque está vendo cheias, está vendo secas, está vendo problema como eu disse, né? Problema para respirar, de asma, de rinite, de bronquite, de não sei o quê. E a gente pode fazer alguma coisa. E aí a parte que eu queria muito chegar era essa. Como anda a gestão ambiental no mundo? A gente tem, nesse slide aqui, um resuminho, vamos dizer assim, do pensamento, ou da história do pensamento sobre o meio ambiente no mundo. Desde a década de 70, a gente tem reuniões mundiais para pensar, né, sobre essa questão ambiental. Em 1970, a gente já tem computador, não tem nas casas, mas nos institutos e tal, já tem. E eles fizeram um modelo computacional que dizia que a Terra seria inviável em 2100 se a gente continuasse consumindo e poluindo do jeito que estava consumindo em 1970. É um relatório chamado Os Limites do Crescimento, que sai de uma reunião e que é importante porque é alerta, né? Assim, é um grande alerta. Acontece que essas reuniões anuais, essas conferências, que a gente chama Conferência do Clima hoje, elas tinham pouca frequência de pessoas que podiam fazer alguma coisa em relação a isso. Muitos ambientalistas, estudantes, biólogos, agricultores, grandes, enfim, pessoas que estão... Agricultores não é uma boa palavra, mas gente que está preocupada com a sustentabilidade. Bicho grilo, sei lá. Eles iam, mas o ministro da Economia do país não ia lá, o presidente não aparecia lá. Então, essas reuniões elas ficam alertando desde a década de 70 para o problema ambiental, mas eles não são ouvidos. Em 1972 tinha a Conferência de Estocolmo, que diz a indústria culpada, precisa fazer com que a indústria não polua. Nem era a indústria, era muita coisa, muito mais que a indústria. A conferência, assim, uma das mais importantes da história das conferências das reuniões mundiais é a Rio 92, a Eco 92, que acontece no Rio de Janeiro. Por que ela é importante e fundamental na história do meio ambiente? Porque ela dita o fato da gente estar aqui dando essa aula hoje. Porque ela é a primeira vez na história da humanidade que desenvolvimentistas e ambientalistas vão para a mesma conferência para conversar. Nessa conferência aí, que foi a maior da história das conferências, você tem ministros de Estado, ministros de Economia, presidentes da República, inclusive discursando. E você tem a junção, né, de duas palavras que nunca conversaram: desenvolvimento e sustentabilidade. Então, quando a gente hoje diz a gente precisa de desenvolvimento sustentável, a gente tem que lembrar que desenvolvimento sustentável é uma expressão cunhada, elaborada, feita na Rio 92, no Brasil. Então, é o resumo da Rio 92. Precisamos de desenvolvimento sustentável, tá? É a conclusão da Rio 92. Então, essa expressão, ela é filha da Rio 92. Aí, por Professora, pode falar. mas antes da Eco 92, em 87, já tinha surgido esse termo, né? No relatório Brundtland. Tinha surgido, mas o termo é popularizado na Rio 92. E é onde realmente existe conversa de desenvolvimentista e ambientalista para a gente conseguir juntar. Tinha surgido de passagem, é verdade. Em 97 você tem a Conferência de Kyoto. Por que ela é importante? Porque pela primeira vez na história das conferências a assinatura, bota teu nome aqui, quando você bota o nome, né, o compromisso aumenta, né, não? Bota o nome aqui, Protocolo de Kyoto, chamado Protocolo de Kyoto. Ela é importante, embora o Protocolo de Kyoto não tenha sido assinado nem pela China, nem pelos Estados Unidos, que são as nações mais poluidoras do mundo e são aquelas que podiam levar o mundo para os caminhos da sustentabilidade. Então, é como se fosse assim, é importante porque é um passo, mas não tem efeito real, porque os dois países mais poluidores se negam a assinar, se negam a cumprir as metas estabelecidas, então fica no impasse. Ninguém quer abrir mão da energia fóssil, né? Ninguém quer abrir mão da industrialização pesada, ninguém quer abrir mão dos materiais baratos, de sua planta pronta para geração de energia, para fazer uma nova. Tá? Então, fica esse negócio aí na Conferência de Kyoto.
20 anos depois da Rio 92, tem a Rio 2012, a chamada Rio mais 20. Ela foi muito frustrante, porque ela não teve um protocolo, assinatura, nada disso. Mas ela foi um avanço. Veja, a gente avança devagar, como sempre avança devagar em tudo. Avancei porque juntei desenvolvimento com sustentabilidade em 92. Avancei porque assinei um protocolo, ainda que ele não tenha dado certo, em 97. E avancei aqui porque juntei o combate às desigualdades à questão ambiental, né? A gente, desigualdade e meio ambiente ruim estão juntos. Os lugares que sofrem mais com questão ambiental são os lugares mais pobres. E porque avancei numa ida para o caminho de uma economia verde. Economia e verde tem que se juntar, né? Em 2015, a gente tem a conferência mais importante da história das conferências. É a chamada Conferência de Paris, ou COP21. Ela é importante porque, diferente de 97, todo mundo percebeu que o negócio é muito sério. E o Acordo de Paris, ele é unânime. Então, Estados Unidos e China, que estavam fora, o que é que Barack Obama diz? Eu botei naquele slide anterior. Somos a primeira geração a sentir o impacto e a última a conseguir fazer alguma coisa. Tem que agir. Eu concordo, sim, muito. Vou fazer um plano de energia verde para o meu país, que é o maior do mundo, o mais rico, e a China diz a mesma coisa, e todo mundo entra nesse barco. E todo mundo percebe que tem que ter uma governança global, que a gente tem que ter metas, e são estabelecidas metas, prazos, protocolos, e que todo mundo tem que se envolver. Então, é uma conferência bem importante, a Conferência de Paris, em 2015. Infelizmente, de 15 a 19, aconteceram algumas coisas que atrapalharam o Acordo de Paris. Muito, muito, muito. Tá. Vê, aqui eu coloquei o que eu acho bem importante, que é, estou falando de como está essa questão da sustentabilidade no mundo, então eu coloquei três lugares muito importantes, que é a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos e a China. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, e para nos Estados Unidos, então, com Obama, plano de energia verde, vai para a Conferência de Paris e diz que vai bombar, não sei o quê, está dando tudo certo, deu tudo errado, gente. Porque logo depois se elegeu Donald Trump, que saiu do Acordo de Paris, que revogou o plano de energia limpa, que investiu, muito pelo contrário, em carvão, e que ontem, por isso que eu estou dizendo, a gente vai dar aula um dia, se for sobre o meio ambiente, meu Deus, a aula tem que ser preparada na hora, porque está com a bexiga, né? Porque ontem ele revogou um plano que já tinha mais de 50 anos, que não era o plano ousado de Obama de energia limpa, mas era um plano de gestão energética do país, e ele fez um corte enorme no plano, de modo que vai ter menos fiscalização, vai ter mais frouxidão, vai ter menos verba para a questão ambiental. Então, ele, assim, colocou... Oi? Oi? Parou. Pronto, então, nos Estados Unidos, se Donald Trump sair em novembro, parece que sai, porque está com menos votos, menos intenção de voto nas pesquisas por enquanto. Talvez a gente volte lá por rumo do Acordo de Paris e da atenção à questão ambiental. Talvez não, a gente não sabe. É uma notícia muito ruim, né? Que os Estados Unidos estejam assim. Porque os Estados Unidos lideram o mundo. Quando eles fazem, o mundo faz. Eles têm essa condição. São uma nação muito forte, muito endinheirada, né? Bom, a boa notícia é que na China, desde 2012, mais ou menos, eles têm um olhar para o meio ambiente, percebendo que tem dinheiro para ganhar aí, porque a China é o comunismo mais capitalista que existe na história da humanidade, né? Então, em 2019, ano passado, eles colocaram em prática um plano de crescimento verde. É impressionante esse plano. A adesão rapidíssima à economia de baixo carbono. Eles estão fazendo reflorestamento em larga escala, e os chineses sabem fazer. Quando eles botam para fazer, faz mesmo. Eles enrijeceram a legislação ambiental fortemente. Eles estão realmente num rumo de melhorar a questão ambiental, que é muito ruim na China, né? Você vê aquele povo tudo com aquelas máscaras, para não pegar doença, mas é também porque a poluição lá é de lascar. Eles cresceram realmente degradando muito o meio ambiente, sem nenhuma preocupação com nada. Tem alguém querendo falar? Tá, então, da China, plano de crescimento verde é uma boa notícia.
Da Europa, mesma coisa. Plano Verde Europeu, e é tudo novinho, 2019, 2019. Tem meta de descarbonização total da economia até 2050. Total, eles querem acabar. Isso é impressionante, né? E mudar toda a planta energética é uma loucura. E uma coisa bem interessante é que no lançamento, no meio da crise agora do coronavírus, logicamente, estava difícil, complicado, os estados perderam dinheiro, crise econômica do lado da crise de saúde, mortes, etc. Nesse momento, que é um momento bem difícil, eles desenvolveram e lançaram um Green Deal. Deal é acordo, e green é verde. Cadê o Teacher Kelly? Um acordo verde, que é para acelerar a transição energética deles localmente. Eles acham que com sustentabilidade e com a melhora do meio ambiente, eles vão conseguir sair da crise. Então, a aposta da Europa para sair da crise é uma aposta verde. Vê que coisa impressionante, né? Porque eu pensei assim, agora que lascou, vai ser os dois pés na lama, porque para sair da crise vale qualquer coisa. Mas eles não estão fazendo assim, né? A Europa está nessa situação. Então, me parece, né? Eu não sei se é porque eu quero crer, e eu sou muito otimista, que o ambientalismo entrou nas estruturas de produção do mundo. Então, o mundo virou um mundo com um olhar mais socioambiental. Políticas públicas de países sérios, dos maiores países do mundo, né? Eu espero que, incluindo os Estados Unidos, exceto com esse tempinho aí que ele passou nas mãos de Donald Trump, vão ser 4 anos, se ele perder, né? Mas eu espero que o próximo presidente olhe para isso, que isso vira um valor, sabe? Que as pessoas, eu e vocês, pensem na questão ambiental na hora de comprar. Eu vou comprar, mas eu preciso comprar, como é que eu vou descartar? Na hora de jogar no lixo, na hora de votar, na hora de tudo, né? E que os países também, então, governança global, metas, protocolos, onde é que a gente quer chegar, transição energética já, empresas com selo de respeito ao meio ambiente já, né? São pedidos que a gente tem que fazer, como consumidor e como eleitor. Então, essa é mais ou menos a situação no mundo. Como anda a gestão ambiental no Brasil? Poxa, anda ruim. Infelizmente. Mas veio. Antes de falar da questão ambiental no Brasil, eu queria apresentar a vocês o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O INPE foi criado em 1961, então ele é já um senhor de meia idade, né? Tem muito tempo já, desde a década de 60, antes da ditadura militar, INPE, né? E o INPE, ele é muito responsável pela fiscalização, ele dá, na verdade, subsídio para a fiscalização da degradação ambiental no Brasil e da mudança climática no Brasil. É um instituto reconhecido mundialmente, incrível, né? Que tem 2 sistemas que, acho que alguém já ouviu falar, não sei, acho que é o PRODES, é o primeiro que eu coloquei aí, e o DETEC, que eu falava lá. E são sistemas que ajudam o Brasil a ser um dos países que mais pode combater o desmatamento e as queimadas, porque tem tecnologia de alta ponta impressionante. Em 88, mesmo ano da Constituição, o INPE desenvolveu e lançou o PRODES, que é um programa de dados anuais detalhados sobre desmatamento a partir de imagens de satélites. Só conseguiu fazer isso em colaboração, a gente tem orbitando sobre a Amazônia satélite indiano, satélite israelita, satélite chinês, satélite americano, satélites que ajudam com essas imagens, né, satélite brasileiro, a dar um olhar sobre o Brasil e o mundo, na verdade. Então, anualmente, a partir de 88, você tem a conta do desmatamento. Antes a gente não tinha como fazer, porque só tinha, eu pegava, ia por baixo e olhava, e tentar desmatar daqui. Ou então pegava o avião e sobrevoava. Mas como medir? Como saber? Esse mapeamento do PRODES, que é um sistema que sai todo ano, né, nesse meio de ano, saiu do ano anterior, ele diz as cidades, as regiões, minha gente, ele diz as propriedades que estão desmatando. Ele consegue achar no cadastro de agricultores quem é o agricultor que está desmatando a floresta. É impressionante, ele é muito, muito, muito bom, muito, muito, muito reconhecido no mundo. Foi criado em 88 e vem sendo aperfeiçoado muito, muito, muito ao longo do tempo.
Em 2004, você tem um lançamento de uma ajuda para o PRODES, que é o DETE, porque o PRODES sai todo ano. Então, ele é um retrato do passado. Eu vou dizer que desmatamos foi horrível o ano passado. Mas eu não posso voltar no tempo, né? Para combater o desmatamento. Eu preciso de alguma coisa mais imediata. O DETE é outro sistema, também matemática computacional, também baseado nos satélites, mas é um programa que foi desenvolvido depois, né? Que os dados estão lá em tempo real. Então, o desmatamento está em tempo real. Inclusive, gente, se você entrar no site do PRODES e do DETE, eles fizeram coisas que os leigos conseguem ver. É impressionante, é aberto, é muito bom. Então, um programa de dados em tempo real do desmatamento a partir de imagens de satélite, bem menos detalhado do que o PRODES, mas que dá uma ideia e consegue, acho que eu coloquei aqui, ó, auxiliar as ações do IBAMA, do CMBio e da FUNAI em loco, entendeu? O desmatamento está acontecendo agora, começou hoje. Daqui a umas horas eu sei, preparo a equipe e vou lá. Então, eu posso aprender na hora, aprender na hora, né? É tudo na hora, é possível fazer isso, porque a gente tem essa tecnologia incrível. O INPE tem uma coisa interessante, que os funcionários de lá são concursados, mas os cargos de chefia e diretoria, eles têm um comitê de busca internacional. Então, uma pessoa para chefiar ou para dirigir o INPE, você tem um comitê de fora do INPE, junto com o INPE, com assim, gente que sabe muito, que vai pegar os currículos, muita gente vai querer, porque é um lugar maravilhoso de se trabalhar, e vai selecionar o melhor. Então, eles têm realmente uma coisa é uma empresa pública, 100% pública, mas com a gestão muito de sucesso, o INPE. É muito importante para o combate ao desmatamento, às queimadas e, consequentemente, ao aquecimento global, à erosão do solo, a vários outros problemas. Eu vou fazer um panorama agora dos governos, tá? No governo Lula, em 2003, vou começar com Lula. No governo Lula, porque não dava tempo mais do que isso, deixa eu olhar a hora, eu vou chorar se tiver tarde. Tá, bora. No governo Lula, você tem Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Marina fica de 2003 a 2008, veja que Lula sai em 2010, mas Marina sai 2 anos antes. Marina, como ministra do Meio Ambiente, produziu, na época, o maior combate ao desmatamento da história do combate ao desmatamento. E o maior orçamento, o maior dinheiro que esses órgãos de fiscalização já viram. Além da junção do IBAMA com a Polícia Federal, com o Exército, que não existia, né? De ações coordenadas. E você tem uma gestão do meio ambiente, assim, que para o meio ambiente é incrível. Você olha o dado de queda do desmatamento, dá vontade de, não sei nem onde é que Marina está, e lá dar um abraço nela, dizer, puta merda, que mulher. Ela foi incrível no meio ambiente. Agora, você tem tentativa de interferência nos dados do INPE. Em 2003, vê que coisa interessante, vê que notícia interessante, que bastidor, né? Em 2003, o diretor do INPE é chamado no Palácio do Planalto para mostrar os dados do PRODES do ano. Ele leva e a gente tem o maior desmatamento da história. Um dado péssimo. E aí ele está lá mostrando e um assessor de Marina, do governo, diz assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou 30 dias para rever esse dado, porque esse dado é muito ruim para o governo. Muito ruim. Não reveja aí. E aí o diretor do INPE diz assim a ele, diz, olha só, o INPE trabalha para o Brasil, não trabalha para o governo, não. Esses dados vão ser divulgados hoje. E Marina chega e diz assim, os dados vão ser divulgados hoje. Se eles são ruins, a gente vai assumir o ruim para construir um bom. É assim mesmo. E ainda faz outra coisa. E tem mais. Os dados do PRODES, a partir de hoje, que é quando ela assume o ministério, eles são públicos. Né? Eles são totalmente transparentes. Então, desde 2004 até hoje, a gente tem os dados do PRODES na internet para quem quiser ver. Todos, sempre. E foi Marina que pediu isso ao INPE, e o INPE fez, e enfim. Vocês estão vendo que eu sou fã de Marina, né? É porque eu sou preocupada com a questão ambiental, então Marina é importante. Então, vê, a transparência total do PRODES em 2004, os dados sobre o desmatamento, portanto, vários problemas com usina nuclear sendo construída, Marina foi contra. Liberação de hidrogênio, Marina foi contra. Construção de várias hidrelétricas, Marina foi contra. Então, ela não consegue, vamos dizer assim, convencer Lula de que a questão ambiental é tão importante quanto e vai perder espaço no governo. Oi? E professora,
Tipo, e cada vez mais parece que ela vai perdendo a voz, né? Nessa última eleição, ela teve um voto muito abaixo do que outros candidatos que, tipo, acabaram de chegar na candidatura. E ela já Ela foi queimada pelo PT. Quando ela saiu do PT, ela foi muito destruída, a imagem dela, com fake news mesmo. E depois ela foi queimada PT acabou com ela. Mas depois ela continuou sendo queimada porque os evangélicos aderiram a Bolsonaro e ela é evangélica, né? Então ela foi muito massacrada pelos próprios evangélicos. Se você pega um post de Marina, é o povo metendo pau. Os conservadores, e ela está no meio, né? E ela leva pau de todo lado. É complicado. Bom, o escândalo do Mensalão em 2005 fez Lula precisar, entre aspas, fazer uma aliança muito forte com a bancada ruralista e se afastar mais de Marina. Então, em 2003 a 2005, Marina teve carta branca no Ministério. Em 2005 começaram os problemas, né? Porque a governabilidade e tal, enfim, lá vamos nós. Depois tem a descoberta do pré-sal em 2006, que faz o Brasil virar aqueles olhos de cifrão, né? E apostar no petróleo como fonte de energia e fonte de riqueza, e o país vai ficar rico, e lá vai nós. E como último ato de Marina, antes de ser demitida, né, ela conseguiu trazer para o Brasil o Fundo Amazônia, que captou bilhões de reais para o Brasil em 2008 e até o ano passado estava ativo, de 2008 a 2019, ele funcionou muito bem, muito dinheiro da Noruega, dinheiro da Alemanha, especificamente para combater o desmatamento na Amazônia. A gente tinha isso. Bom, aí a gente chega em Dilma. Por isso, Oi. Peraí. Por isso ela saiu, por causa dessa questão do Por causa ela bateu rural, com o petróleo. Foi. Ela bateu com o petróleo, como a gente vai investir em petróleo se a gente precisa investir em energia renovável? Era a pergunta dela, né? Ela é idealista, né? Governo Dilma, 2011 a 2016, sofreu impeachment, adeus. Então, mais a aproximação da bancada ruralista. Foi ruim o governo Dilma para o meio ambiente, foi bem ruim. A anistia dos matadores, diminuição da proteção da floresta, a aprovação de um código florestal que piorava, né, as coisas, muita concessão, muita. Orçamento para o meio ambiente. Se você pegar todos os anos do governo Dilma, todos, Dilma governou sob crise, é muito difícil governar sob crise, né? Crise econômica. E todas as áreas sofreram cortes, mas o maior corte percentual foi o meio ambiente. Então, perdeu dinheiro, não conseguia fiscalizar, não conseguia contratar, enfim, foi diminuindo, murchando, né? Aumentou muito na era Lula, diminuiu na era Dilma, foi diminuindo. Nenhuma área de conservação foi demarcada, até Temer demarcou a área de conservação, mas Dilma não demarcou nenhuma. Muita crítica, a construção de Belo Monte foi muita crítica de tudo que é lado, mas foi lá, foi construído, foi terminado. No governo dela, a demarcação de terras indígenas passou da FUNAI para o Congresso Nacional, que tem uma bancada ruralista enorme, super interessada em não demarcar terra nenhuma mais. Então, foi um governo difícil. Eu, naquela época, achava que era muito ruim. Eu não sabia o que vinha depois. Porque depois piorou um bocado, viu? Então, você tem Lula entre 2003 e o desmatamento aumenta até 2015, depois diminui drasticamente até 2012, 2015 ou 2005. Você tem muitos anos de queda do desmatamento. É muito grande, já vou mostrar a verdade. Depois você tem aumento a partir de 2012 com Dilma. No governo Bolsonaro, a gente tem que ver mês a mês, porque cada mês é uma coisa. Então, você tem o Ricardo Salles nomeado logo no início do governo, né, que é um ministro que não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Ele é advogado, assim, ele tem a ver com desenvolvimentismo, né? Com a economia, está preocupado com isso. Mas o meio ambiente não é muito a praia dele. E em maio, você tem uma carta dos ex-ministros do meio ambiente, todos os ex-ministros do meio ambiente vivos, os que existiam, assinaram a carta, que dizia que o governo está promovendo um programa sistemático de anulação de todas as conquistas ambientais das últimas décadas. Alertava para o jeito que estava sendo conduzida a política ambiental. Em junho, você tem uma coisa inusitada, que é o acordo União Europeia-Mercosul foi assinado.
E você tem, inclusive, muita gente comemorando. Que massa, né? Bolsonaro conseguiu uma coisa que fazia 20 anos que ele tentava, né? Essa porcaria não saía. Foi muito bom. Só que esse acordo está aí no meio da questão ambiental porque a União Europeia tem muitas exigências ambientais para poder o acordo andar. Não anda fácil, não. Em julho do ano passado, as coisas começam a ficar bem ruins, porque o dado de desmatamento é o seguinte, 273% maior do que junho do ano anterior. Então, em 2018, foi 273% menor o desmatamento do que 2019. Ou seja, é péssimo. Então, o que a União Europeia faz? Abre o olho e diz, gente, peraí, vou assinar um acordo com esse povo, será? Vamos pensar aí, né? Porque o INPE é quem dá os dados para o mundo. O mundo olha o dado do INPE e vê como o Brasil está tratando a questão do desmatamento e da queimada. E aí, a solução do governo é demitir o diretor do INPE, que é Ricardo Galvão. Esse homem ganhou um prêmio de cientista do ano, no ano passado, da Nature, que é uma revista mais conceituada. Ele foi demitido. Ele foi acusado de fazer propaganda negativa para o Brasil, de não ser patriota. Ele foi horrível. Ele foi acusado de estar a serviço de alguma ONG, de mentir, do dado estar errado. Não pode questionar o dado do INPE, não. É uma merda. Tem que ficar triste com ele, tentar combater o desmatamento. Mas não dá para fazer diferente. Então, ele foi demitido. No lugar dele foi colocado um interventor, que é diretor do INPE até hoje, né, um ano depois, que é um coronel. E a gente, por causa disso, teve perda de investimentos europeus e do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que financiava ações de combate ao desmatamento, a Noruega disse não, tchau. A Alemanha disse não, desse jeito não. Porque, inclusive, Ricardo Salles disse, eu quero esse dinheiro para pagar as pessoas que invadiram terra e regularizar a terra delas, para fazer regularização fundiária. Não é para isso esse dinheiro, né? É uma loucura. Então, a gente tem isso daí, né? Teve uma frase do Jair que foi, mete a força em todo mundo no IBAMA, não vou mais admitir IBAMA e CNBio multando a torta e a direita. O IBAMA e CNBio tem que multar mais, não é menos não, porque está multando grileiro, gente que roubou a terra, que é a terra da União, certo? É complicado isso. A maioria... Governo dos boi. É complicado. Então, 2020, né? Fevereiro, novo Conselho Nacional da Amazônia, agora vai. Agora vai significou, tirou de Salles a responsabilidade, que era o ministro do Meio Ambiente, e colocou na mão de Mourão. Todos os integrantes do Conselho são militares, minha gente. Não tem um governador, um prefeito de uma cidade onde tem conflito agrário, nada. Nenhum representante do IBAMA, do CMBio, de nenhuma ONG, de nada. Então, os militares foram colocados. A gente tem uma militarização da questão ambiental no Brasil. Hoje, é o que tem acontecendo. Em junho, agora, mês passado, carta de investidores estrangeiros repudiando a política ambiental brasileira, dizendo que não vão investir no Brasil. Esse fundo de investimento tem 20 trilhões para investir. 20 trilhões é o dobro do PIB do Brasil, de um ano. Eles têm esse dinheiro, querem botar aqui para fazer saneamento do Brasil, seja lá o que for. Mas eles não vão botar, porque disseram que o Brasil não cuida do meio ambiente. Tem um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, do Ministério Público, que diz que houve uma desestruturação dolosa da estrutura de proteção ambiental, e é verdade, porque o IBAMA perdeu 25% da sua renda somente nesse ano de 2020, fora o ano passado. Tal. É um desmante, né? A estrutura de fiscalização está sendo desmontada. O acordo Mercosul-União Europeia foi rejeitado depois de um ano. Né? Eles assinaram lá e agora teve veto. Vários países disseram não vai para frente por causa do desmatamento. Teve uma carta também, tudo agora em junho, um dia desse, de empresários brasileiros contra o desmatamento, queimados e pela proteção dos povos originários. Nessa carta assinam grandes empresas brasileiras. Então, não é porque é empresário que quer um meio ambiente ruim, não. O meio ambiente ruim é ruim para os negócios. Ambev, a Shell, Microsoft, todos os grandes bancos, Itaú, Santander, todos eles assinaram. E eles disseram o seguinte, no documento deles, não queremos campanhas publicitárias, eu quero dados melhores. E a solução para o governo é um Conselho Nacional que vai cuidar do meio ambiente, militarizado, que não conversa com as pessoas que entendem de meio ambiente. Infelizmente. Desculpa aí se tem alguém que gosta de Bolsonaro e tal.
né? Mas eu estou falando de dado, viu? Não estou falando mentira, não, eu garanto. Tá. E julho, né? Para já terminar isso aqui. Julho, estamos em julho. Sobre julho, o que a gente tem para dizer? Deixa eu olhar a hora. Só vou terminar isso aqui, ó. Tem a divulgação de que cobrança de multas por crimes contra o meio ambiente está paralisada desde 2019. Pararam as multas, porque o governo mandou parar as multas, não multa mais. Tem os dados negativos do INPE, que são horríveis. Junho foi o maior número de queimadas em 13 anos e o maior desmatamento em 5 anos. Minha gente, o desmatamento do mês de junho, é 5 vezes o tamanho da cidade de Recife, de área desmatada na Amazônia. É uma loucura isso, né? E pra gente, professora? Oi. E pra gente ver isso, enquanto a emissão de CO2 no mundo diminuiu, lá no Brasil aumentou. Por essa questão do desmatamento, que é muito intenso na Amazônia. Desmatamento. Aumentou muito. 2019 e 2020 são anos recorde. Como o ano passado demitiram o diretor do INPE, né? Esse ano demitiram a coordenadora do monitoramento do desmatamento. Ela foi demitida, minha gente. Num dia depois que saiu o dado ruim. Disseram que não tem nada a ver, que é uma reestruturação que eles estão fazendo lá. Mas claro que tem a ver. Eles querem que o dado não seja transparente. A transparência que foi conseguida em 2004, que fez o Brasil virar um país respeitado mundialmente, né? Porque cuida do meio ambiente e mostra os dados, está se perdendo. Tem uma carta também em julho dos servidores do próprio INPE denunciando intervenção, que funde departamentos, quebra a estrutura, exonera pessoas, desmontando o órgão, fazendo contratação sem a comissão internacional. E a militarização da questão ambiental está custando muito, muito, muito caro, né? Para você ter uma ideia, em um mês da Operação Verde Brasil, que é o Exército na Amazônia, o gasto é de quase um ano do orçamento do IBAMA inteiro, no Brasil inteiro. É um negócio, é 80% do orçamento do IBAMA, para não mentir, tá? Então, a ocupação de militares está aumentando o gasto e eu acho que o resultado, pelo menos o ano passado não foi, né? Acho que esse ano também não vai ser tão bom. Então, o Brasil hoje não cumpre metas do Acordo de Paris, aumentou o desmatamento e as queimadas do ano passado para cá muito, 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 muito. Perdeu o Fundo Amazônia, perdeu o acordo com a União Europeia, diminuiu drasticamente todos os orçamentos dos órgãos de proteção ambiental, vem militarizando a questão ambiental, aliás, como vem militarizando a saúde, que tem um monte de militar também na saúde, e outros órgãos do governo, não sei por quê, porque os militares têm um papel e não é esse. Investidores estrangeiros e empresas brasileiras estão muito insatisfeitos com o governo, então esse foi um governo eleito com muito apoio de investidores e empresas que achavam que ele ia desonerar a folha, que ele ia fazer reforma trabalhista, não sei o quê, mas a parte ambiental está pegando. A credibilidade mundial está péssima por causa da imagem negativa, nós somos notícia de país que queima, país que desmata. O governo tem propostas muito duvidosas, rever as áreas de conservação para diminuí-las, terminar as reservas legais, revisar as multas ambientais para diminuí-las. O próprio Bolsonaro teve uma multa ambiental antes de ser presidente. E assim que ele assumiu, minha gente, ele exonerou o funcionário que aplicou a multa. Ele exonerou, não, ele foi exonerado, mas não foi Bolsonaro. Foi, né, claro. Exploração de petróleo em abrolhos, afrouxamento do Código Florestal, afrouxamento da liberação de agrotóxicos. A gente tem recorde de liberação de agrotóxicos em 2019, vai ter em 2020. Processo de regularização fundiária bem generoso, que está rolando agora, de ontem para hoje. Se você procurar jornais, vai se falar sobre esse tema. Eu não tenho tempo de falar sobre ele, mas vocês têm aí ainda, para terminar, só coisa ruim. Vários dados sobre o desmatamento. Eles dizem que não é ruim, não, que vão conseguir reverter agora. Mourão está empenhado em reverter, mas assim, tá tudo lindo, eles dizem. Eles estão dizendo. Essa semana foi uma semana de reunião, Mourão foi chamado no Congresso, falou com investidores estrangeiros. Vamos ver, né? A gente quer que resolva, claro, né? É mais. Então, tem esses dados Sora? aí. Oi, Gato. Só lembrando do horário. Não, passei o horário. Vocês só vou passar, vocês têm os dados sobre o mundo e os dados sobre o Brasil. Está na ficha de vocês, não vou me alongar porque estou me lembrando do horário, tem razão de lembrar do horário, mas os dados estão na ficha, são terríveis e eu queria só mostrar para vocês que, esse dado. Entre 2000 e 2005, fomos o maior desmatador do mundo. Quando Marina assumiu em 2003, éramos o maior desmatador do mundo. Em 2004, foi o recorde.
e desmatamos 124 cidades do Recife no ano de 2004. Entre 2005 e 2015, a queda é vertiginosa. Se você pegar qualquer dado, você vai ver. Despenca. Em 2012 foi o menor índice. Imagine, 4.500 km² versus 28 mil km². Então, a queda de 28 mil para 4 mil. É muito boa a queda. Em 2019, a gente tem 10 mil. É muito ruim o aumento, viu? A queda foi muito boa em 2012, mas agora o negócio está péssimo. E esses outros aí, enfim. Eu vou parar por aqui, porque tem mais teacher, mais professor precisando aí falar coisas bem legais com vocês. Foi muito bom, pena que a gente não tem tempo, né? Para agora ter um papo sobre o tema. Mas se alguém quiser anotar, quiser mandar um WhatsApp, fazer uma pergunta depois, o meu número é 99978-7220. 99978-7220. Pode mandar aí, se quiser bater um papo sobre o meio ambiente, perguntar alguma coisa que viu na ficha, algum interesse. Depois eu posso deixar aqui digitadozinho, alguém pode deixar aí. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, professor. Professora, Oi. diz o número de novo, por favor. É o Show. 9978-7220. Obrigada. Gostaram da aula? Sim. Sim, Aproveitou? maravilhosa. Que bom, Obrigado. aproveitaram. Beijão. Tchau, tchau.